E aí, pessoal? Preparados para a gente mergulhar fundo em um tema que, para ser sincero, me deixou bem intrigada. Hum. Hoje a gente vai se debruçar sobre um vídeo do YouTube, Ah, que tem um título, digamos, provocativo. Top 7 fraquezas femininas que todo homem precisa conhecer. Já começa com essa linguagem forte, né? é bem forte. De cara, a gente já percebe que a escolha de palavras como fraquezas e todo homem precisa conhecer levanta algumas bandeiras vermelhas. Parece que a intenção aqui não é bem promover relações saudáveis, né? Exatamente. É importante a gente ter em mente que a gente está aqui para analisar as ideias do vídeo criticamente. A ideia não é concordar ou discordar, mas Entender. entender o que está por trás desse discurso. Você topa desvendar essa caixa de Pandora comigo? Boa. Com certeza. Então, para contextualizar, a fonte do nosso mergulho de hoje é esse vídeo do canal Estoico Sábio. Comandado por um cara que se apresenta como um guerreiro e que, pelo jeito, se considera especialista em desvendar as mulheres. Já é bem problemático, né? Já começa por aí. E o vídeo se vende como um guia infalível, com conhecimento real e inabalável, prometendo transformar qualquer homem em um mestre da conquista. Só que essa ideia de dominar alguém num relacionamento já é um sinal de alerta, né? Relacionamentos saudáveis se baseiam em respeito e igualdade, não em manipulação. E o que me deixou de queixo caído foi como ele tenta usar a filosofia estoica para justificar essas ideias. Ele cita Marco Aurélio, Epicteto, Zenão, É mesmo? mas no fundo distorce os ensinamentos sobre autocontrole e resiliência, transformando tudo em táticas para atrair mulheres. Caramba! É uma mistura bem perigosa de autoconhecimento com manipulação. Totalmente. O estoicismo genuíno busca o bem-estar individual através do autodomínio da razão, não o controle sobre o outro. É uma deturpação total dos princípios dessa filosofia. E essa deturpação fica evidente quando a gente analisa as 7 fraquezas que ele apresenta como verdades absolutas sobre as mulheres. Na verdade, o que ele descreve são expectativas e inseguranças que a sociedade impõe, né? Com certeza. É. Ele lista medo de ser ignorada, busca por segurança emocional, desejo por relacionamentos perfeitos, atração por homens de alto valor, desejo por estabilidade financeira, Nossa. necessidade de se sentir especial e medo de abandono. Mas em vez de reconhecer a individualidade de cada mulher, ele generaliza e usa esses medos como gatilhos para a manipulação. E o que me incomoda é que ele coloca a culpa na mulher por sentir essas coisas, como se fosse um defeito inerente a elas. Tipo, se aproveitem da insegurança feminina, homens. Exatamente, é como se ele dissesse: as mulheres são naturalmente inseguras, então usem isso a seu favor. Em vez de incentivar o autoconhecimento e a construção de relações saudáveis, ele promove uma visão distorcida e manipuladora do relacionamento. Ele coloca o homem como um estrategista, que precisa dominar as técnicas certas para conquistar a mulher. É como se o relacionamento fosse um jogo de xadrez, Sim. onde o objetivo é vencer a qualquer custo. Só que relacionamentos não são jogos, né? A gente está falando de conexões humanas, de sentimentos, de respeito mútuo. E essa visão estratégica e manipuladora acaba desumanizando a mulher e colocando o homem nesse papel de conquistador insensível. E aí entra a figura do homem de alto valor, que ele endeusa no vídeo. Segundo ele, esse cara é o pacote completo. Estoico, rico, seguro de si e, claro, irresistível para as mulheres. E é aí que a gente esbarra em um problema ainda maior, né? Ele define alto valor com base em características superficiais, como status social e poder financeiro, ignorando completamente as qualidades humanas que realmente importam no relacionamento. Exatamente. Ele reduz a complexidade da atração humana a uma fórmula simplista e materialista. É como se ele dissesse: seja rico e poderoso, e as mulheres cairão aos seus pés. E essa fórmula não só é superficial, como também é extremamente prejudicial, porque coloca uma pressão enorme nos homens, que se sentem obrigados a se encaixar nesse molde para serem considerados desejáveis. E nas mulheres também, né? Porque reforça a ideia de que elas só se interessam por homens com dinheiro e status, ignorando completamente suas individualidades e desejos genuínos. Totalmente. E essa pressão por alto valor, como ele define, acaba gerando frustração e infelicidade, porque as pessoas se cobram para viver num padrão inalcançável, que não reflete a realidade da maioria das pessoas. É como se ele estivesse dizendo: mulheres, procure um homem que se encaixe nesse perfil e homens façam de tudo para se encaixar nesse perfil. É uma receita pronta para relacionamentos superficiais e infelizes. Com certeza. Relacionamentos saudáveis e felizes se constroem com base em respeito mútuo, admiração, comunicação, empatia. E não nessa busca por um ideal inatingível ditado por um cara aleatório num vídeo do YouTube. Falando em receitas prontas,
Acho que vale a gente destrinchar cada uma dessas 7 fraquezas que ele apresenta, para a gente entender melhor como ele manipula os conceitos e tenta criar esse guia infalível para conquistar mulheres. Ótima ideia. Já que falamos bastante sobre o homem de alto valor. Vamos começar pelo medo de ser ignorada, que ele coloca como uma das principais fraquezas femininas. Ele argumenta que as mulheres têm essa necessidade constante de atenção e validação, e que os homens podem usar isso a seu favor. O que você acha disso? Acho problemático demais. Primeiro porque, como já falamos, ele generaliza. Como se toda mulher fosse insegura e carente de atenção. Segundo, porque ele incentiva o homem a aproveitar dessa suposta insegurança para manipular a mulher. É um jogo de poder disfarçado de conselho amoroso. E ele chega a usar o silêncio como ferramenta de manipulação, né? É mesmo. Ele diz que o homem deve se afastar de propósito para despertar o medo da mulher de ser ignorada. Sim. Fazê-la correr atrás dele. Que absurdo. É como se ele estivesse dizendo, se você ignorar a mulher, ela vai te amar mais. Na verdade, esse tipo de comportamento só gera insegurança e instabilidade na relação. Imagina só, você gosta de alguém e a pessoa, do nada, só te deixa no vácuo. Que tipo de relacionamento é esse? Exatamente. E o pior é que ele tenta romantizar essa manipulação, usando exemplos de figuras estoicas como Marco Aurélio. Só que, como já falamos, o estoicismo prega o autocontrole e a razão, não a manipulação do outro. É bem contraditório, né? Ele usa a figura do homem de alto valor, que ele descreve como alguém seguro e equilibrado para justificar esse comportamento manipulador e infantil. Um homem de alto valor de verdade jamais usaria a insegurança de alguém para conseguir o que quer. Com certeza. Ele seria honesto, respeitoso e buscaria uma relação baseada em igualdade e confiança, e não em joguinhos de manipulação. E por falar em homem de alto valor, a gente já viu que esse termo é usado a exaustão no vídeo, né? Coloca essa figura como a chave para abrir todas as portas, inclusive o coração das mulheres. Mas será que essa fórmula mágica existe mesmo? E o que ela realmente significa? A gente vai discutir isso na segunda parte do nosso mergulho. É isso aí. Retomando nossa análise das fraquezas, vamos aprofundar na busca por segurança emocional. O criador do vídeo coloca isso como um ponto central da psicologia feminina, argumentando que as mulheres precisam de um homem que seja um porto seguro, emocionalmente estável, inabalável. Ele pinta o homem como uma rocha inabalável, né? Que aguenta qualquer tempestade, enquanto a mulher é retratada como uma figura frágil e dependente emocionalmente. É tipo, homens sejam fortes e estoicos e as mulheres se sentiram seguras ao seu lado. Exatamente. E, mais uma vez, ele usa os estoicos como exemplo, citando Marco Aurélio, Epicteto e Zenão como modelos de autocontrole e força emocional. Só que, como já discutimos, ele distorce completamente os ensinamentos estoicos. É como se ele pegasse a sabedoria dos estoicos e a transformasse numa espécie de manual de manipulação, né? Como se a força emocional se resumisse a reprimir os sentimentos e se tornar uma fortaleza intransponível. Mas isso não é força, é repressão. Com certeza. E, no fundo, essa ideia de que a mulher precisa de um homem para ter segurança emocional é bem machista, né? Coloca a mulher no lugar de submissão e dependência, como se ela fosse incapaz de ter sua própria estabilidade emocional. É como se a mulher fosse uma flor delicada que precisa ser protegida do vento e da chuva, né? Mas a gente sabe que as mulheres são fortes, resilientes e capazes de lidar com suas próprias emoções. Sem dúvida, as mulheres são perfeitamente capazes de construir sua própria segurança emocional sem precisar de um homem para fazer isso por elas. E cá entre nós, quem quer ter um relacionamento com uma pessoa que é um robô, sem emoções? É verdade. A gente busca conexões genuínas, com pessoas que demonstram seus sentimentos, que se abrem, que compartilham suas alegrias e tristezas. Um relacionamento saudável se constrói com base na reciprocidade, na empatia, na capacidade de se conectar emocionalmente com o outro de forma genuína. E por falar em expectativas, o vídeo também explora o desejo por relacionamentos perfeitos, que ele coloca como um objetivo inalcançável e frustrante para as mulheres. E aí usa a palavra perfeitos, entre aspas, como se estivesse debochando dessa busca feminina por um ideal romântico. Mas será que a culpa é da mulher por sonhar com um relacionamento feliz e duradouro? Olha, é importante lembrar que a busca por um relacionamento feliz é algo natural para qualquer pessoa, independente do gênero. O problema é quando a gente internaliza a ideia de que existe um relacionamento perfeito, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum desafio. Acho que essa idealização do relacionamento perfeito que a gente vê em filmes e novelas coloca uma pressão enorme nas pessoas, né? Como se a felicidade dependesse de encontrar a alma gêmea e viver num conto de fadas. Exatamente. E essa pressão pode levar à frustração, à desilusão e até mesmo ao medo de se relacionar.
A gente precisa entender que nenhum relacionamento é perfeito e que as dificuldades fazem parte do processo de crescimento do casal. É como aprender a andar de bicicleta, né? A gente vai cair, vai se machucar, mas vai levantar e tentar de novo, até conseguir se equilibrar. Com os relacionamentos é a mesma coisa. A gente vai errar, vai ter conflitos, mas o importante é aprender com os erros e buscar o equilíbrio juntos. E essa busca pelo equilíbrio só é possível quando a gente se liberta da ilusão do relacionamento perfeito e abraça a realidade de que relacionamentos são construídos dia após dia com base no diálogo, na compreensão, na paciência e principalmente na aceitação das imperfeições do outro. E falando em aceitação das imperfeições, o vídeo parte para a quarta fraqueza, a atração por homens de alto valor. E argumenta que as mulheres são naturalmente atraídas por homens que demonstram poder, status e sucesso. E é aí que a gente volta para aquela figura do macho alfa, né? Cara, o poderoso, o rico, que domina qualquer ambiente. Exatamente. Ele reforça a ideia de que as mulheres buscam esse tipo de homem com um ideal de parceiro, colocando foco na aparência, no poder, no status social. Só que, como já discutimos, essa é uma visão extremamente superficial e limitada da atração humana. E essa visão ignora completamente a diversidade de desejos e preferências das mulheres, né? Cada pessoa tem seus próprios critérios de atração. E reduzir isso a uma fórmula simplista de poder e status é negar a individualidade e a complexidade de cada ser humano. É. E o mais importante, a gente se atrai por pessoas que nos conectam de alguma forma, que nos inspiram, que nos fazem sentir bem. E essa conexão vai muito além de bens materiais ou de uma postura arrogante de poder. É como se ele dissesse: mulheres, escolham seus parceiros como se estivessem comprando um carro. O mais caro, o mais potente, o que tem mais status. Mas a gente sabe que relacionamentos não são transações comerciais, né? A gente busca conexões genuínas, com pessoas que nos valorizam pelo que somos e não pelo que temos. E cá entre nós, essa imagem do macho alfa já está bem ultrapassada, né? A gente vive num mundo que busca cada vez mais a igualdade entre os gêneros e essa ideia do homem dominante e da mulher submissa já não faz mais sentido. Acho que as mulheres de hoje buscam parceiros que sejam gentis, compreensivos, que as respeitem, as valorizem pelo que são e não pelo que elas podem oferecer. E que estejam dispostos a construir um relacionamento de igualdade, onde ambos possam crescer e evoluir juntos, sem jogos de poder ou manipulação. E por falar em crescimento, a próxima fraqueza que ele lista é o desejo por estabilidade financeira, que ele coloca como uma necessidade básica das mulheres. O que você acha disso? Ele argumenta que as mulheres buscam homens que possam garantir sua segurança material, que as protejam das dificuldades da vida. Mas, mais uma vez, ele generaliza e ignora a realidade de muitas mulheres que são independentes financeiramente e que não buscam um homem para bancá-las. É como se ele estivesse preso num passado distante, onde as mulheres não tinham acesso à educação ou ao trabalho e dependiam financeiramente dos homens. Mas o mundo mudou e as mulheres conquistaram seu espaço. Com certeza. A busca por estabilidade financeira é algo natural para qualquer pessoa, independente do gênero. Todo mundo quer ter segurança material, ter condições de viver com dignidade. Mas reduzir a atração entre duas pessoas, a questão financeira, é extremamente simplista, né? Como se a gente escolhesse nossos parceiros com base numa planilha de custos e benefícios. Exatamente. A gente se atrai por pessoas que nos conectam de outras formas, que têm valores parecidos com os nossos, que nos inspiram a crescer. E essa conexão vai muito além do saldo bancário. E cá entre nós, essa ideia de que a mulher precisa de um homem para ter segurança financeira é tão machista quanto a ideia de que ela precisa de um homem para ter segurança emocional. Concordo plenamente. As mulheres são perfeitamente capazes de construir sua própria estabilidade financeira, de ter sua própria carreira, de serem donas do seu próprio nariz. E essa ideia de que a mulher só se interessa por homens ricos é tão absurda quanto a ideia de que o homem só se interessa por mulheres bonitas. A gente precisa ir além dessas generalizações e reconhecer a complexidade dos relacionamentos humanos. Com certeza. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos continuar desvendando as outras fraquezas. E entender como elas refletem, na verdade, as expectativas e pressões que a sociedade impõe às mulheres, e não defeitos inerentes a elas. É isso aí. Até a próxima parte do nosso mergulho. Nossa, depois dessa análise toda, né? É, muita coisa para digerir. Fica a pergunta. Como construir relacionamentos saudáveis, de igual para igual, sem cair nessas armadilhas? Essa é a questão. A gente passou o programa inteiro desconstruindo essa visão distorcida do relacionamento, esse jogo de poder que o vídeo tenta vender. Mas, afinal, qual o caminho para ter uma relação bacana de verdade? Acho que o primeiro passo é entender que um relacionamento é uma parceria, uma construção a dois, com base no respeito, no diálogo e principalmente na individualidade. Esquece essa história de dominar o outro, de usar seus medos para conseguir o que quer. Isso não é amor, é manipulação pura. E essa manipulação muitas vezes se disfarça de conselhos ou dicas de conquista, né? Como se existisse um manual para decodificar as mulheres e conseguir o que se quer. Totalmente. Mas a gente precisa ter em mente que as mulheres, assim como os homens, são seres humanos complexos, com seus próprios desejos, medos,
sonhos. Com certeza. E é importante a gente se libertar dessa visão binária de homem forte versus mulher frágil. Todo mundo tem suas vulnerabilidades, suas inseguranças, e tá tudo bem. O importante está saber lidar com isso de forma madura, respeitosa, sem tentar usar as fraquezas do outro a seu favor. E essa maturidade, acho que passa por entender que ninguém é perfeito. A gente precisa se livrar da ilusão de que existe o parceiro ideal, que vai suprir todas as nossas necessidades e expectativas. Relacionamentos são construídos com base na aceitação das diferenças, no respeito mútuo e na busca por um equilíbrio entre as individualidades. Um relacionamento saudável é aquele em que os dois se sentem à vontade para serem eles mesmos, sem precisar usar máscaras. Ou fingir ser quem não são. É sobre se apoiar, se ajudar a crescer, a evoluir, a se tornar a melhor versão de si mesmo. E para isso a comunicação é fundamental, né? Saber conversar abertamente sobre seus sentimentos, suas expectativas, seus sonhos, seus medos, sem medo de ser julgado, sem medo de ser rejeitado. Com certeza. Um relacionamento sem diálogo é como um barco à deriva, sem rumo, sem destino. É preciso saber ouvir o outro, se colocar no lugar dele, tentar entender seus pontos de vista, mesmo que sejam diferentes dos seus. É como dançar, né? A gente precisa estar em sintonia com o outro, se movimentar em conjunto e, às vezes, até dar um passo para trás para que o outro possa brilhar. Num relacionamento é a mesma coisa. A gente precisa saber ouvir e ceder e, principalmente, respeitar o espaço, as individualidades. E, claro, o respeito é fundamental. Respeitar as diferenças, as individualidades, as escolhas do outro. Entender que cada um tem seu próprio ritmo, sua própria história, seus próprios sonhos. E, principalmente, respeitar os limites do outro. Saber dizer não quando necessário, sem medo de magoar, sem medo de perder o outro. Afinal, um relacionamento saudável é aquele em que os dois se sentem livres para ser quem são, sem precisar abrir mão da sua individualidade. Exatamente. E essa liberdade passa por entender que a felicidade não depende de ter um relacionamento, né? É importante a gente se sentir completo e feliz com a gente mesmo, antes de buscar felicidade nos braços de outra pessoa. É como diz o ditado. A gente só pode amar o outro na medida em que a gente se ama. Se a gente não está bem consigo mesmo, a gente acaba buscando no outro a solução para os nossos problemas. O que pode é dependência e frustração. Com certeza. E quando a gente se ama, a gente atrai pessoas que também se amam, que também se respeitam, que também buscam um relacionamento saudável, feliz. E aí, a gente pode construir um relacionamento baseado na admiração mútua, no respeito, na liberdade. E claro, no amor. Exatamente, é um amor que liberta, que empodera, que nos impulsiona a sermos a melhor versão de nós mesmos. Então fica a dica para quem está buscando um relacionamento. Esquece as fórmulas mágicas, os jogos de poder, as manipulações. Seja você mesmo, seja autêntico, seja honesto com seus sentimentos. E busque alguém que te valorize pelo que você é, e não pelo que você tem ou pelo que você pode oferecer. E para quem já está no relacionamento, a dica é: conversem, se abram, se escutem, se respeitem, se amem de verdade. E se a relação não te faz bem, se te coloca para baixo, se te limita, tenha coragem de dizer adeus e seguir em frente. Afinal, a gente merece ser feliz. É isso aí. A gente só tem uma vida. E ela é muito curta para perder tempo com relacionamentos que não nos fazem bem. Então, bora buscar a felicidade, o amor, a reciprocidade, o respeito. A gente merece. Com certeza. E que a gente possa construir relacionamentos saudáveis de igual para igual, onde o amor seja o fio condutor, e não o poder ou a manipulação. E assim a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo dos relacionamentos. Espero que esse papo tenha te inspirado a repensar suas relações e a buscar conexões mais autênticas e felizes. Até a próxima!